Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal nessa live, que é a Síndrome de João e Maria. Mas antes de começar esse assunto, vamos fazer um alinhamento aqui para a gente lembrar o que foi falado nos vídeos anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, lá no meu canal do YouTube tem todos os vídeos lá de cada dia dessa semana que a gente gravou, tá ok? Então, vai lá, assiste de novo, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações de quando eu posto o vídeo lá, tá ok? Então, estão todas essas lives estão sendo gravadas e colocadas no canal do YouTube. Vamos recapitular então. Oi, Dai, um beijo, Flor. Renata, beijo. Vamos lá, vamos lembrar do que a gente falou durante a semana inteira. Nós, eu pontuei para vocês de 5 traços de caráter, tá ok? Quando surgem esses traços de caráter? Começa lá na barriga da mamãe. É o bebê, o feto, quando está lá, entra o primeiro traço de caráter desse ser. Depois, o segundo traço de caráter, ele vem na amamentação e no desmame, que é o traço de caráter que nós estamos falando a semana inteira. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. O terceiro traço de caráter, ele desenvolve quando a criança começa a se interagir com o mundo e com as pessoas. O quarto traço de caráter, ele se desenvolve quando a criança faz o seu desfraude. E o quinto traço de caráter acontece quando entra a sexualidade na vida da criança, que é por volta de 5, 6 anos, ok? 4 anos e meio, 5, 6. É bem nessa fase. Então, são esses 5 traços de caracteres que se desenvolvem nessa passagem do desenvolvimento infantil da criança. Daqui para frente, depois dos 6 anos, aí começa a vir a parte social. Não é isso que nós estamos trabalhando. Estamos focando aqui nesses 5 traços de caracteres. Cada traço de caráter, ele foi desenvolvido através de uma dor, tá? Estamos falando do segundo. Esse segundo traço de caráter, ele veio no momento, a dor principal, predominante desse traço de caráter é o abandono. Não é que a mãe ou o pai ou a pessoa que cuida da criança abandonou a criança, largou ela lá e não cuidou. Não é isso, tá? Apesar que pode acontecer isso sim, né? A gente sabe que isso acontece. Esse abandono é a sensação que a criança tem do que está acontecendo à sua volta. Não é que a mãe e o pai abandonou ela. É a sensação que ela tem do externo, do que ela está sentindo. Não significa que essa mãe abandonou, tá? Então, alinhando isso, nós falamos a semana inteira sobre o abandono. Esse traço de caráter são crianças e pessoas que são mais cheinhas, que têm bochechas fofinhas, que dá vontade de você apertar, elas adoram abraçar. A gente falou dessa dor que ela sente do abandono, que é um vazio aqui no peito, e ela quer preencher esse vazio no peito. E se ela não tem o apoio, vamos falar da criança, se ela não tem o apoio das pessoas que estão à sua volta, criando um ambiente seguro para ela chorar, para ela colocar os seus sentimentos, para ela abraçar. Se ela não tem isso, ela fica na dor. E na dor, esse traço de caráter, ele vai se sentir muito abandonado. E ele vai tentar preencher esse vazio com birras, com comida. O adulto
Lembrando que esses 5 traços de caracteres, esses traços, eles começam lá na barriga da mãe, vão até a parte da sexualidade e depois vai com essa criança, com esse jovem, com esse adulto para o resto da sua vida. Talvez as porcentagens oscilem em cada dificuldade da vida ou prazeres da vida, enfim. Em cada situação que você vive, ele pode diminuir poucos pontos, falando em porcentagens, tá ok? Mas a pessoa que tem que ela é predominante nesse traço de caráter que a gente está falando a semana inteira, ela vai para o resto da vida dela com esse traço de caráter predominante, tá ok? Lembrando que ela pode ter um ou mais traços predominantes, ou ela pode ter isso bem distribuído. Então, vai depender do quê? Como é que surge, como é que a gente sabe desse traço de caráter? Como é que a gente consegue identificar esse traço de caráter? Isso acontece, então, a mente com o corpo. O corpo, ele se modela, ele se transforma conforme essa mente. Então, como eu falei, esse traço de caráter que a gente está falando a semana inteira, são pessoas mais cheinhas, fofinhas, que têm bochechas, que adoram conversar, que adoram abraçar. E o recurso desse traço de caráter é a comunicação. São pessoas extremamente sensíveis, são pessoas intensas, são pessoas que têm aquele sexto sentido, sabe? Que ela consegue olhar para outra pessoa e saber o que ela pode ajudar aquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo, sem mesmo a pessoa falar. Então, ele tem esse poder, essa sensibilidade, mas também são super intensos, né? Falam. No vídeo anterior, a gente falou sobre as maritacas, né? Esse traço de caráter adora falar. E é aquele tipo de pessoa que a pessoa está indo embora, ele está segurando no braço, não, vem cá. Adora ser o centro das atenções, adora que as pessoas olhem para ele e deem atenção para ele. Por quê? Porque ele não quer se sentir abandonado. Porque ele tem esse vazio no peito e ele precisa preencher. E como a gente acabou de falar, como eu acabei de falar, se você não cria um ambiente para você, que é desse traço de caráter, para a criança, que é desse traço de caráter, se você não cria um ambiente para ela, aonde ela possa se sentir segura, que ela pode chorar, lembrando, se você não viu as outras lives, esses outros vídeos que a gente gravou na semana, tá lá no meu canal do YouTube, Drica Rossi. E lá eu falei sobre o choro também. Muitas vezes a gente acha que o choro é um defeito. E o choro é um recurso, principalmente para esse traço de caráter. Por quê? Ele precisa colocar para fora o que ele está sentindo. Porque se ele não consegue chorar, ele não consegue suprir esse vazio, tá um buraco aqui nele, e aí ele começa a comer sem parar. Fora os outros vícios também que ele vai estar preenchendo. Um adulto, por exemplo, que é predominante esse traço de caráter, que tem uma porcentagem maior, esse adulto vai ter outros vícios, como beber, fumar, drogas, sexo. Ele vai ser insaciável, porque nada vai suprir esse buraco que ele tem aqui. Então, ele está na dor. Já viu essas pessoas que tentam emagrecer e não conseguem? Porque elas estão na dor. Às vezes,
é falta de chorar. Fica tão ali e começa a comer, está suprindo ali esse vazio com comida. Que tal mudar isso? Suprir esse vazio com pessoas, com boas conversas, com bons amigos, aí você sai da dor e vai para o recurso. A criança acontece a mesma coisa. Como a dor desse traço de caráter é o abandono, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ser abandonada. Então, ela vai buscar suprir isso de qualquer forma, tá? Então, fizemos esse alinhamento, foi tudo isso que foi falado durante a semana sobre esse traço de caráter. E hoje nós vamos falar sobre a relação desse traço de caráter com a comida. E para isso, deixa eu ver quem mais... o Giza! Beijo, Giza! Gabriel! Que bom, gente, que vocês estão aqui. Um beijo para vocês todos. Bom, eu trouxe uma história que tem tudo a ver com esse traço de caráter. Vocês vão achar incrível, porque é uma das histórias que eu mais amo, é essa história. Principalmente o que tem por trás dessa história. Porque aí você consegue entender a importância da gente contar a história, os contos de fadas, na íntegra. A importância de estar fazendo isso. Então, João e Maria. Essa história ela é muito antiga, mas muito antigamente. A origem dela é mais ou menos assim, teve numa época, que foi uma época de recessão na Europa, de fome. Muita fome, mas muita fome mesmo. Tanto é que eu trouxe um outro conto para vocês numa outra live, que foi o Transbordar da Panelinha, que foi o Mingau, que é da mesma época. Bom, os irmãos Grimm e Charles Perrault fizeram um resgate dessa história, e acho que Charles Perrault também fez, não, Charles Perrault não fez João e Maria, quem fez foi os Grimm, eles resgataram essa história e escreveram essa história. Bom, naquela época, foi uma época de muita fome e houve indícios de pais que abandonavam os filhos, largavam na floresta, e alguns passaram tanta fome, mas tanta fome, e comeram os seus filhos. Então, praticaram o canibalismo, tá? E isso é real. Então, você pode falar assim para mim, poxa, Drica, mas isso é insano. Sim, é insano. Porque quando o ser humano, a pessoa, ela chega no extremo da capacidade dela por exemplo, de a falta de alimento, de fome, ela regride. Ela tem uma regressão aí. E ela volta para os instintos animais. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, sem julgamentos para os pais de João e Maria, nós não viemos aqui julgá-los, e sim entender o que tem por trás disso, porque foi uma época extremamente difícil, tá? Então, vamos lá, eu tenho um script aqui para eu não fugir muito do que a gente vai falar hoje. Esse conto de fada popular, ele transmite a pobreza e a privação. A mãe, ela representa a fonte de alimentação para os filhos, tá? E na história, ela abandona eles, junto com o pai, na floresta. A mãe é a fonte de alimentação porque quando a criança está na amamentação, a mãe está suprindo essa criança com seu peito, com seu leite, tá? Então, ela é essa, a mãe representa, então, a fonte da alimentação. A angústia
e a decepção profunda da criança quando a mãe deixa de amamentá-la, ao sentir que chegou a hora, né, já acabou, já não precisa mais desse momento, é onde a criança, ela não está mais, a mãe não está mais disposta a satisfazer todas as solicitações orais para essa criança. E aí essa criança, por conta disso, então a mãe está amamentando, e aí tem um momento que já deu, já passou, vamos parar. Só que essa criança, ela não tem esse sentimento, então ela quer continuar. E esse cessar da alimentação, esse cessar, né, do leite materno, para ela acaba se sentindo abandonada. É culpa da mãe? Claro que não. Claro que não, porque você pode dar de mamar de menos ou de mamar de mais. Não dá para saber. Isso é o sentimento que a criança tem em relação a isso. Não significa que você está abandonando ela. Daqui a pouco eu falo para vocês como é que foi a minha fase de amamentação com a Sofia. Como é que foi esse desmame, tá? Bom, então, o que acontece? Uma vez que a confiança no alimento como meio de salvação, como acontece em João e Maria, que João joga as migalhas de pão lá. Uma vez que acontece isso, agora eles dão rédea solta à regressão oral. Ou seja, a partir do momento que você tem esse sofrimento, que você se sente abandonado por causa do alimento, por causa da amamentação, no caso do João e Maria, tudo isso está acontecendo com eles por causa da alimentação, então existe a regressão oral aí. A regressão da parte oral, tá? E o que aparece depois que eles são abandonados? Ali eles não conseguem, porque a primeira parte da história, o João escuta a conversa do pai e da mãe, ele pega umas pedrinhas e quando eles abandonam eles lá no meio da floresta, ele consegue voltar porque tem as pedrinhas. Aí passa um tempo, ele acha que tá tudo bem. De repente eles pegam ele de surpresa. E ele não tem mais as pedrinhas, ele joga as migalhas de pão. E aí não tem quando vamos voltar pelas migalhas. Ela não está mais lá. Porque os pássaros comeram. Então, eles resolvem andar pela floresta, ficam, enfim, perdidos. E deixa eu beber um golinho de água. E aí, o que acontece com eles? Eles vão andando até que eles encontram a casa de broa de gengibre. Na versão original, a casa não é de doces, tá, gente? É uma broa de gengibre. Então, a casa de broa de gengibre, ela representa uma existência baseada nas mais primitivas satisfações. Qual é a mais primitiva satisfação? A parte oral, assim. Então, vai para a regressão oral. A casa de broa de gengibre, ela representa a velocidade oral. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender para onde está levando esse conto de fada João e Maria? Estamos falando de alimentação. Percebe que à medida que a história vai desenvolvendo, existem representações aí que estão corporificadas em cada personagem. Então, a casa representa a velocidade oral, ou seja, eles estão sem comer, sabe? Então, a criança, por exemplo, você acabou de fazer o desmame com a criança está enlouquecida ali. Eu quero comer. Você ficou sem comer, então você fez a tua regressão oral ali. Você está no teu traço mais primitivo ali, feroz, assim, eu quero comer tudo que vier pela frente. Eles estavam desesperados. Quando eles viram aquela casa de broa de gengibre, aquilo foi muito maior do que eles, a coisa de comer aquilo.
Então, a casa de broa de gengibre, ela representa uma existência baseada nas mais primitivas satisfações, ou seja, a veracidade oral, tá? Tudo bem até aqui? Tá tudo jóia aqui? Estão conseguindo alinhar aqui? Tá conseguindo perceber para onde que vai essa história do João e Maria? Tá fazendo sentido para vocês? Vão colocando nos comentários aqui. Se tiver dúvida depois, a gente pode fazer esse bate-bola de dúvidas, tá ok? Vamos continuar então. O que acontece então? Isso é muito importante, gente. Olha, como eu falei, eu adoro esse conto, João e Maria, porque ele é tão rico no que ele traz e como ele pode estar ajudando. Nós estamos falando sobre comida, a veracidade oral e a gula. A gula desenfreada do João e Maria traz a ameaça de destruição. Ou seja, eles estão pondo em perigo a própria existência. Por quê? Porque aquela casa, eles estão comendo uma casa. Pensa bem, a casaminha deles, eles não pediram permissão, eles não quiseram nem saber de quem era. E eles começam a devorar a casa de broa de gengibre. E é bem nessa parte que vem as tendências canibalísticas, elas são corporificadas na personagem da bruxa. É a personificação dos aspectos destrutivos da oralidade. Ou seja, a bruxa é a dona daquela casa. Então, ela está personificada ali porque eles estão comendo a casa dela e ela vai comer eles. Ela vai comê-los. Consegue entender esse por trás da história, esse contexto da história, essa análise da história? Então, ou seja, quando a criança, eles estão ali, João e Maria, eles estão se sentindo abandonados. É o que acontece com a criança também quando vem o desmame. A mãe não vai dar mais aquele alimento. Só que vão vir outros alimentos, tá? Só que para ela se sente abandonada. E ela quer desesperadamente aquele tetê, aquele mamá. É por isso que é tão, às vezes, complicado para a criança fazer o desmame. E, às vezes, para a mãe também. Porque a mãe se sente culpada de estar fazendo aquilo com a criança. Ela acha que tem que dar mais um pouquinho. E não, tudo tem seu período, tudo tem sua fase de desenvolvimento. Se você acelera isso, ou se você demora para cessar isso, tudo vai ter consequências, tá? Não é certo e nem errado. Não estamos aqui para julgar, mas são consequências, tá? Que vão vir de cada ação que vai sendo feita. Mas vamos continuar aqui na história do João e Maria. Bom, então, portanto, este conto, ele traz a ligação do abandono de João e Maria, levando às consequências da gula, onde colocam em risco a própria vida, tá? Depois que eles começaram a comer aquela casa, o que acontece? Existem versões que falam que é bruxa, outras versões, tem uma versão de um escritor, eu vou pegar o livro para vocês verem, de um escritor que ele foi uma velha. Então, depende de cada escritor, depende de cada pesquisador, mas no conto original se trata... Deixa eu pegar o livro aqui para vocês. Olha aqui. Eu acho que aqui no Instagram vai espelhar, mas é João e Maria, do Neil Gaiman. E é um livro maravilhoso. Ele tá bem na íntegra dos irmãos Grimm.
Eu vou só mostrar para vocês aqui. Ele está muito bonito, todo desenhado. Aí os desenhos são incríveis também, tá vendo? Olha que lindo. Esse livro tá bem legal. Bom, então existem pesquisadores, né, escritores, que pegam esse conto de João e Maria, alguns colocaram madrasta em vez de mãe, tá? Porque era meio insano achar que uma mãe poderia abandonar um filho. Então eles acham que alguns pesquisadores que reescreveram esse conto acharam que ia ficar, não ia ser legal deixar no conto uma mãe abandonando a criança. Então eles pegaram, colocaram uma madrasta, tá? O conto original é mãe, tá ok? Então é a mãe e o pai que abandonam João e Maria lá na floresta, lembrando, fazendo esse alinhamento de novo, é sem julgamento. Era uma época de recessão, de fome na grande Europa. Então, as pessoas realmente ficaram desesperadas. E quando a gente fica desesperado, a gente vai para os nossos sentidos mais primitivos, tá? E no caso deles, é a regressão oral, onde os pais praticavam canibalismo, comiam as crianças ou largavam as crianças, porque super complicado. Numa família, eles não tinham dinheiro, eles não tinham alimento, era pouco alimento. Então, no caso de João e Maria, eles eram em 4 pessoas. Então, entre alimentar 4 bocas e 2 bocas, eles resolveram levar as crianças. Por quê? Pensou em, tudo bem, elas vão se virar, enfim. E a gente pode ter depois outros filhos. Então, era mais ou menos esse pensamento. É certo ou errado? Não vem ao caso. Lembrando, nós não estamos julgando os pais de João e Maria, tá ok? Mesmo porque, hoje em dia, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Fazem isso. Então, a gente não sabe o motivo que está fazendo isso. Aí você pode me falar, mas isso é insano, né? Não pode se fazer isso. Em determinadas situações, aonde a pessoa entra numa situação aonde ela regride, aonde ela volta para o lado primitivo dela, ela vai fazer isso. Você vê pessoas que enlouquecem do nada, elas estão no talo delas, né, o pavio super curto, elas acabam perdendo a paciência e às vezes agride a outra pessoa e depois quando ela cai em si, ela pensa, puxa, por que eu fiz isso? Eu não sou assim, percebe? Então isso não é do ser, tá, gente? Isso são momentos que vão passando. Não estamos julgando aqui, de novo, João, os pais de João e Maria. Então a história basicamente é isso. E aí eles são presos, João e Maria, e o legal dessa história, o que acontece ali, é que a Maria, então o João sempre protegeu a Maria. E aí, neste momento, a Maria, ela tem o desabrochar dela. Ela tem a sua independência como irmã, aonde, no meio de toda essa situação de angústia, de medo, de pavor, de abandono, ela consegue ter uma ideia para tirar ela e o irmão dali. Então, ela meio que se faz de sonsa até o momento que ela pede para ligar, porque ela vai cozinhar o irmão, e ela fala, eu não sei como é que eu faço isso. Aí a bruxa, tá, eu vou te explicar. E quando ela vai lá, a velha, a bruxa, enfim, a Maria joga ela dentro do forno quente, a bruxa queima no fogo quente, ela consegue libertar o irmão, e ela consegue pegar os tesouros que tem ali na casa e leva para casa, que são as outras pessoas que a bruxa comeu, e eles vão embora para casa, só que quando eles chegam em casa, tem uma versão que é muito legal, tá? Essa parte não vem nos livros tradicionais, mas que quando eles chegam em casa, só tá o pai.
Aí dizem, pesquisadores dizem que a mãe morreu de desgosto, morreu de tristeza, porque teve a atitude de abandonar os seus filhos. Então, ela se sentindo tão culpada e tão triste, ela definha e morre doente. E aí só fica o pai. Outros dizem, outras versões dizem que a madrasta, depois daquilo, fugiu, foi embora e não quis ficar com aquele homem, enfim. E, então, existem algumas versões aí. Eu acredito muito nessa, que a mãe de Maria e João, ela tenha sentido tanta tristeza, tanto arrependimento, que ela foi ficando doente até ela morrer. Então, e aí, como João e Maria chegam com aqueles tesouros, enfim, o pai fica super feliz que os filhos estão vivos, e aí eles vivem felizes para sempre. Fim da história. Então, essa é a história, a verdadeira história de João e Maria. Vocês podem achar nesses livros que eu citei. Sempre procure a versão original, tá? Os irmãos Grimm, eles estão bem fiéis à versão original. Bom, e o que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Eu não sei se vocês já tinham visto isso por trás da história de João e Maria. É formidável. Eu sou apaixonada por essa análise de João e Maria. E eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje. Porque, assim, é bem complexo, né? Mas é simples de entender. Vamos lá. Nós estamos falando, desde os posts anteriores, como eu falei, nós falamos sobre a síndrome da bela adormecida, o transbordar da panelinha, o quero-colo, maritacas, e tudo isso está falando sobre a dor desse traço de caráter, que é o abandono, tá? Lembrando que ele tem esse vazio no peito e quer preencher. Se você, como adulto, não propicia esse ambiente seguro para essa criança, onde ela pode chorar sem ter que explicar o motivo, porque às vezes esse traço de caráter, às vezes não, muitas vezes, tá, gente? Eu tenho bem predominante esse traço de caráter e a Sofia, minha filha, também. Sabe? As bochechinhas são mais cheinhos, adoram conversar, abraçar. E o que acontece? A gente tem que estar no meio das atenções, gesticula muito com a mão, enfim. Se a gente não tem um ambiente seguro, aonde quando a gente está com esse vazio no peito, um aperto no coração, e dá aquela vontade enorme de chorar, se você não chora, se você não põe isso para fora, se você não consegue se expressar, ou o adulto ou a criança, lembrando que esse traço de caráter começa na amamentação e vai para o resto da sua vida, todos os 5 traços de caráter, cada um vai desenvolver de uma maneira dentro da dor onde que vai passar, e a dor vira um recurso. Então, a dor desse traço é o abandono. Se ele não tem esse ambiente seguro, ok? Ele vai ficar na dor. E aí, como é que ele faz para preencher esse vazio? Comendo, comendo, comendo sem parar. E o mais engraçado é que essa comida que ele está comendo não vai satisfazer, não vai preencher esse buracão aqui que está aqui, ó, esse vazio no peito. E o que acontece com ele? Pessoas que têm esse traço de caráter, elas têm a dor do abandono, ela quer sempre manter alguém olhando para ela quer sempre ter alguém olhando para ela, e se não consegue a atenção, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, ela não consegue chorar. Ele realmente vai precisar colocar algo na boca. Ele vai precisar colocar algo na boca. Aí, ele vai comer sem parar. Ele vai roer unha, chupar dedo. Ele vai coisas na boca, porque ele precisa enfiar coisas na boca.
Comer em excesso para dar conta de manter a boca calada, pôr as coisas na boca. E aí, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Então eu te pergunto, sabe aquelas pessoas que não estão conseguindo emagrecer? Não consegue parar de comer? Se essa pessoa sair da dor, porque ela tá na dor. Aqui eu tô falando de pessoa, mas também criança, tá? Crianças obesas que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque primeiro que ela não tá tendo atenção. Ela não tem um espaço onde ela possa falar. E essa pessoa escutar o que ela está falando. E toda vez que ela fala, ela é criticada. Ela não chora. Esse adulto não chora. Fica engolindo o choro. Já passou por isso? Alguém falando para você, engole o choro? Eu passei por isso. A minha mãe não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Então, na época, há 47 anos atrás, pensa bem, eu escutei muito, engole o choro, engole o choro. Eu sempre fui uma criança magrinha, mas sempre tive as minhas bochechinhas. E quando eu queria atenção, eu não tinha atenção. Eu não tinha espaço para chorar, porque se eu chorar, eu chorava muito, gente, eu chorava muito. E aí eu era chamada de chorona. Então, olha como é a coisa. Olha, só alinhando uma coisa aqui. É sem julgamento, tá? Não estou julgando a minha mãe. Amo a minha mãe de paixão. Mas é o que ela tinha naquele momento. Mas, veja bem, ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. E eu, em relação a ela, me sentia abandonada. Porque eu não tinha esse ambiente seguro onde eu pudesse falar, chorar, me expressar, colo. Então, a criança, ela vai arranjar alguma maneira para satisfazer esse buraco que ela está sentindo. E aí surgem as crianças que estão fora do peso, que não conseguem parar, principalmente com doce. Lembra? A velocidade oral, comendo a casa de gengibre, porque existem questões que não estão sendo satisfeitas, correspondidas. Dá uma olhada nas outras lives, nas outras aulas, vocês vão entender a importância de deixar a criança chorar sem ficar jogando ela. Claro que tem aqueles momentos de birra, mas aí você vai começar a identificar, porque vai ter momentos que a criança vai chorar que não tem motivo nenhum. E aí, você chegar na criança e pedir para a criança parar de chorar, ou dizer, você não tem motivo nenhum. Tá? Se tivesse as contas que eu tenho para pagar, você, né? Aí sim você ia chorar. Não precisa fazer isso. Aliás, não é legal. O que vai acontecer? Você vai afastar a criança de você. Ela não vai ter esse ambiente seguro. E ela vai crescer um adulto aonde ela não vai conseguir resolver os problemas dela. Ela vai ter esse vazio no peito e tudo para ela em excesso. Então, ela vai comer em excesso, ela vai fumar em excesso, ela vai beber em excesso, ela vai ter uma vida sexual em excesso, ela vai ter vícios. Por quê? Porque ela quer suprir isso, porque ela não tem um ambiente seguro, porque ela não chora, porque ela come sem parar, porque ela não tem pessoas à sua volta que dão atenção para ela, porque ela não tem ninguém que escute ela, porque ela não tem ninguém para abraçar. Ó, juntei todas as aulas e as lives que a gente fez essa semana e hoje a gente fecha tudo com todos esses desafios que esse traço de caráter tem que passar. E a gente tendo esse entendimento de olhar para aquela criança e perceber, e ela é mais cheinha, mais fofinha, adora falar,
adora chamar atenção, adora ser o centro das atenções, adora abraçar. E chora. A minha filha Sofia chora, às vezes do nada. Ela olha para mim e começa a chorar. O que eu faço? Eu me pergunto. Tudo bem, filha, vem cá, pode chorar. Ponho ela no meu colo, abraço, não falo nada. Pode chorar. Aqui você pode chorar. Eu falo isso para ela. Eu espero ela se acalmar. Eu espero ela se acalmar. E aí eu falo, está sentindo alguma coisa, alguma dor? Eu tento investigar o que está acontecendo. Ela fala, não, mamãe, só senti uma vontade de chorar. Eu digo, tudo bem, filha. Dali a pouco ela está ótima, ela está indo, ela vai brincar, ela vai fazer as coisas, ela já está rindo. Percebe? Nem tudo tem que ter explicação. A gente tem essa mania, adulto tem essa mania de que tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter um porquê. E a gente não tira o porquê da boca. Por que você está chorando? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por quê? E não só com as crianças, a gente faz isso com os adultos também. E às vezes faz com a gente mesma. Então, se você vê uma pessoa, um adulto chorando, um adulto triste, ofereça um abraço. Se é uma criança, oferece um abraço, oferece um colo. Se não quiser, tudo bem. É porque esse traço de caráter não é da pegada, entendeu? Não é do sinestésico. Então, ofereça uma palavra amiga só. Ó, se precisar, eu tô aqui, tá? Não fica pregando moralismo, não. Nem criança gosta disso. Fica muito mimimi na cabeça da criança. Ela não curte isso. Ela não cria harmonia contigo, ela não cria harmonia com você, ela não vai confiar mais em você. Certo? Então, vamos lá. E tudo isso está registrado no corpo, gente. Olha que formidável. Através da análise corporal e comportamental, eu consigo olhar para o corpo e entender como essa mente funciona. Então, a semana inteira falamos sobre esse traço de caráter que é mais cheinho, mais fofinho, que gosta de se comunicar, que precisa chorar, porque o choro é um recurso. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque é muito importante que isso entre aqui, ó, na sua cachola. E eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte, vou fazer só mais um adendo, que é extremamente importante, porque a criança, a história de João e Maria, e esses contos de fadas, eles corporificam as angústias da criança, e a criança, ela tem a mente polarizada. O que é isso? O bem e o mal, tá? Então, a mente da criança, ela é polarizada, o bem e o mal. Então, se você pega num conto como esse, de João e Maria, e resolve pegar essa bruxa e fazer ela viajar, ou fazer ela ficar boazinha, a criança não tem esse discernimento, entende? Ela tem só essas duas polaridades, o bem e o mal. Então, a bruxa tentou comer João e Maria. A velha tentou comer João e Maria. Então, ela precisa sim ser punida. É importante para a criança ter esse final da história sobre a punição desse vilão. O lobo, ele precisa abrir a barriga dele, colocar as pedras lá dentro e morrer. O lobo precisa ser jogado dentro do caldeirão e cozido. Ele precisa morrer. As bruxas dos contos de fadas têm que morrer. No conto da Branca de Neve, por exemplo, a bruxa, a madrasta, que fez ela sofrer, que tentou matá-la, ela veste uma sandalinha, um sapatinho cheio de brasa quente e tem que dançar a noite inteira. E ela morre, vira pó. Por que é importante isso para a criança?
até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Porque ela tem essa polaridade do bem e do mal. É dessa forma, e é isso que facilita o entendimento da criança que ela faz do mundo. Ela não consegue entender ainda, ela não tem essa expertise, e que uma pessoa boa, no fundo, pode ser ruinzinha também, e uma pessoa ruim, no fundo, pode ser boa. Ela ainda não tem isso. Então, não pegue o lobo, a bruxa, e faça eles ficarem bonzinhos. É importante para a criança ter atitude, como a Maria teve, de jogar essa bruxa lá dentro do forno e a bruxa ser queimada. Por quê? Porque aí essa bruxa não vai voltar para atormentar essa criança à noite. Os medos, uma boa parte dos medos que a criança sente é esse medo dessa bruxa, desse lobo vir para tentar pegá-la. Viu só o perigo de você fazer esse lobo bonzinho? Lobo não é bonzinho. O personagem que é mau, bruxa, lobo, ele precisa receber a justiça dele e tem que morrer, para não vir atormentar essa criança depois. E às vezes a criança não consegue dormir à noite, você pergunta para ela, mas por que você não está conseguindo dormir? Não sei, mas está lá no subconsciente dela, no inconsciente dela, que aquela bruxa vai vir pegá-la. Ela só não consegue botar nomes nesse sentimento que ela está sentindo, nesse medo que ela está sentindo. Uau, falamos muito aqui. Eu acho que foi super legal a gente ter pontuado isso. Então, dessa forma, você entende que o corpo, ele explica a sua mente. Então, falamos sobre esse segundo traço de caráter. Então, fechamos essas lives da semana. E eu tenho um desafio. Vamos lá, o desafio que eu tenho para vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês se percebam. E se tudo isso que eu falei durante a semana inteira, em todas essas lives, se você perdeu alguma, vai lá no canal do YouTube Drica Rossi e assista. Aproveita para se inscrever lá no meu canal, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Mas tudo que a gente falou, nós falamos desse traço de caráter que tem a ver com o abandono, o medo de ficar sozinho, sobre o choro, sobre a gula, sobre a maritaca, sobre falar sem parar, não é? E sobre o abandono, que foi a síndrome da bela adormecida. Então, o desafio que eu tenho para vocês é isso. Você se identificou com esse traço de caráter? Você anda chorando nesses momentos aí que a gente está dentro de casa, nessa pandemia toda? Está comendo demais? Está com muita ansiedade? Não está vendo os seus amigos? Não tá... Porque é bem difícil para esse traço de caráter estar em casa, não poder abraçar as pessoas, não poder conversar, não poder estar com os amigos, não poder ver gente. Então, procura ficar no teu recurso. Quando você for comer, e assim, não adianta tentar fechar a boca, vai ser pior. Porque aí esse buraco aqui vai ser muito mais dolorido. E você vai engordar sem comer. Vai engordar sem comer. Então, um conselho que eu te dou: come comida gostosa. Em vez de comer 2 pratos, come um. E come coisa gostosa. E olha para aquela coisa gostosa e tenha prazer. Estou comendo esse brigadeiro, que é um presente para mim, para me satisfazer.
para me fazer um carinho, esse brigadeiro. Então, tem essa relação com a comida. É importante a gente ter uma boa relação com a comida. E você ter prazer no que você está comendo. Não simplesmente comer, comer, comer até acabar. Não. Uma bolachinha lá, come uma, duas. E olha para aquele alimento e tenha um outro tipo de relação com ele. Tenha prazer em comer aquela coisa gostosa. E se dê de presente. Estou me dando de presente isso para me satisfazer. E come com aquela boca bem gostosa. Com bastante satisfação com essa comida. Porque aí isso vai saciar. Já que você não pode abraçar os seus amigos, pega um travesseiro e abraça, dorme com o travesseiro abraçado. A criança dentro de casa, você pode estar abraçando essa criança. Abraça. Tá ok? Fale com seus amigos. Agora, através das redes sociais, você consegue estar online. Liga para elas, conversa com elas. Então, dessa forma, você vai se manter no recurso. E os pais, dá mais atenção para a criança, mais colo, mais abraço, deixa ela chorar. Às vezes a gente precisa, se você é adulto, não estou conseguindo chorar, Drica. Assiste um filme bem meloso que vai te fazer chorar. Escute uma música para te fazer chorar. Isso dá um alívio. Estou dizendo isso para vocês porque eu faço isso. Eu tenho esse traço de caráter bem acentuado. Então, eu choro. Eu tenho uma relação bacana com... Eu tenho prazer em tomar café. Eu tenho prazer em comer doce. Claro que vai ter aqueles momentos que a gente fica mais ansiosa, que a gente... Você vai dar uma engordadinha. Tudo bem. Tudo bem. Você faz um pouco de exercício, diminui um pouco as comidas que não te dão prazer, entende? Come um pouquinho menos. E dessa forma, a gente vai tendo uma relação melhor com a comida, tá ok? Gente, essa live ficou enorme. Então, esse é o desafio de vocês. Olha para essa criança. Existem traços de caracteres que não... Traços de caracteres que não vão ter essa coisa do sinestésico de querer abraçar. Então, se você é assim, você tem um filho que adora abraçar, abraça um pouco. E depois você dá urso e travesseiro para a criança. Vai até no teu limite e depois você pode dar urso e travesseiro para essa criança estar se abraçando. Ai, vai ser, é muito bom, gente. E ensina essa criança a ela mesma se abraçar. Se você também é desse traço, se identificou com esse traço de caráter, e às vezes não tem quem abraçar, e você está precisando muito de abraçar, faz isso. Faz isso, ó. Ai, é uma delícia isso. Faz cafuné. Se sinta amado. Olhe no espelho, se sinta amado. E perceba que você não está abandonado. Beleza? Então, nós vamos encerrar aqui. Tem uma história super legal que eu contei. Em cada live teve uma história. Então, entra lá no meu canal e assiste as outras lives. Aproveita que está em casa. E tem uma história de uma pessoa, de uma conhecida minha, que perdeu um gatinho. E a única coisa que ela estava querendo era um abraço. Então, você tem que procurar pessoas que gostam de abraçar, tá? Existem traços de caracteres que não gostam de contato físico. Então, não force a barra. Se você tem um filho, uma filha ou um aluno que gosta de ficar na dele, não gosta muito de aparecer, quando tem que fazer coisas que tem que se evidenciar, ele fica super envergonhado, fica acanhado, gosta de ficar no canto, prefere esses jogos que são mais de raciocínio, é porque esse traço de caráter, a energia está toda na cabeça. Nós vamos falar dele também. Então, se você tem um filho assim, que não é muito do sinestésico, muito do contato, verbalize as coisas. Verbalize.
tá? Ele não curte contato. E não é nada pessoal, perceba isso. Quando você entende os traços de caráter, os traços de caracteres, você começa a perceber que não é nada para o lado pessoal. São as formas como essa pessoa se relaciona com o mundo, porque através dessas dores que ela passou aqui, desses 5 traços de caracteres, ela vai desenvolver o seu corpo e através do corpo a gente entende como a mente funciona. Então a gente se vê. Semana que vem tem coisa boa, vai ter muita coisa boa semana que vem. E vou estar fazendo live com outras pessoas. E aí a gente se vê semana que vem. Quem está chegando agora, eu vou estar disponibilizando esse vídeo amanhã, essa live amanhã. E as outras lives que foram durante a semana, estão lá no meu canal, Drica Rossi. Entra lá, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos conforme eu for postando lá essas lives da semana inteira. Então, encerramos aqui esse traço de caráter lindo, que faz parte de mim, que é bem acentuado, que faz parte da minha filha. Então, vejam as lives, gente, elas são formidáveis. E leiam João e Maria agora com outros olhos. Aí está perguntando, a partir de que horário? O quê? A partir de que horário o quê? As lives já estão lá. Semana que vem, eu vou estar avisando, confere no meu story, lá no Instagram, o Drica Rossi, e que eu vou estar falando os horários, porque como eu vou estar fazendo com outras pessoas, eu vou ter que encaixar os horários delas com os meus horários, porque e nós vamos estar falando de comida, tá? Uma nutricionista que também estuda, analista corporal e comportamental, então vai ser um papo incrível. Não perde, não. Eu estou para confirmar. E meu tempo está acabando. Obrigado. Um beijo grande e vai olhando no story para saber as outras lives que vão rolar semana que vem. Amanhã vai estar rolando um vídeo sobre as fotos que as crianças me mandaram com os livros, que foi o Dia Internacional do Livro Infantil. Confere amanhã. Beijo, gente, e tchau. Bom final de semana!